Querido irmão, querida irmã, este domingo é como que uma pausa na caminhada do tempo comum, que já está próximo do seu fim, para a celebração de uma festa espiritual que para muitos pode causar alguma estranheza. Nós celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Que igreja é essa? O que significa dedicação? E por que no mundo inteiro se celebra hoje uma igreja que está em Roma? Vamos entender um pouco. Primeiro, de forma muito didática, Basílica de São João do Latrão é a Catedral de Roma. É uma igreja dedicada a São João, que está numa região conhecida como Colina do Latrão, por essa razão seu nome. É uma das primeiras igrejas católicas do mundo. E é a catedral, portanto, a igreja da cadeira do bispo de Roma, do Papa. É dali que o Papa governa a sua igreja, a igreja de Roma, e a igreja do mundo inteiro. O que é dedicar um templo, um prédio? É tornar uma construção um local de culto a Deus. Então, a dedicação da Basílica do Latrão, que hoje celebramos, significa a memória da catedral do mundo, a igreja mãe de todas as outras igrejas, que deve trazer a nós um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pela sua presença nos nossos templos. Gratidão à igreja, que nos garante a manutenção dessa presença de Deus, desde a Basílica do Latrão até qualquer pequena capela espalhada por todo este mundão de meu Deus. O grande tema de hoje é a presença de Deus. Presença de Deus no mundo, na história. Presença de Deus no meio do seu povo. Deus, claro, é onipotente, é também onipresente, ou seja, tudo pode e está em todos os lugares. Mas desde o início da história humana, foi possível perceber que, apesar de estar em todos os lugares, existe uma especial presença de Deus em alguns pontos, com uma força toda particular, onde é possível conectar-se com Deus e colher os frutos da presença de Deus de modo mais vivo e eficaz. Se nós puxarmos um pouquinho pela memória, podemos ir, por exemplo, até a sarça ardente, no deserto, onde Moisés teve a sua descoberta de Deus. Quando chega no topo da montanha e vê aquele espetáculo maravilhoso da árvore que pega fogo, mas não se consome, vem a voz de Deus, e diz: tira as sandálias, porque este solo em que estás pisando é terra santa. Ali se criou uma presença de Deus extraordinária, forte, intensa, que se comunicava com Moisés e comunicava a ele a sua nova missão. Depois, na peregrinação no deserto, depois da libertação do regime egípcio, nós temos ali a tenda da reunião, onde estava a Arca da Aliança, onde estava aquele conjunto das tábuas da lei, e ali se percebia a presença de Deus. Deus estava ali na tenda da reunião, só alguns podiam acessá-la. Mas é com Davi, o rei Davi, no período dos reis, assim narrado no Antigo Testamento, que surge essa inspiração. Vamos construir uma casa para Deus no meio dos homens. Uma casa para Deus entre as casas das pessoas, das famílias, onde Deus possa habitar e onde a gente possa, então, ter esse manancial de bênçãos de Deus, porque Deus ali está. Davi projeta, então, o templo, mas será só Salomão, o famoso rei Salomão, que o construirá na cidade de Jerusalém. Temos ainda parte das ruínas do templo de Salomão, não este, mas do segundo templo de Salomão. O importante aqui o templo surge na caminhada do povo de Deus como casa de Deus, como lugar em que é certo que Deus ali está. E a partir dali surgem enxurradas de bênçãos pela presença do Senhor entre nós. O profeta Ezequiel é quem nos traz a primeira leitura de hoje,
E ele faz uma ilustração belíssima. Ele conta que do subterrâneo do templo surgia uma água, como se o templo fosse uma fonte, uma nascente de água. Essas águas, então, que brotavam do coração do templo, iam se juntando e formando dois grandes rios. E onde esses rios chegavam, a vida florescia, acontecia a saúde, a beleza, a proliferação da vida, tudo ia se transformando ao longo do caminho até desembocar no grande mar como águas saudáveis e puras. O que o profeta Ezequiel então está nos dizendo? Que a vida que nasce do templo é que dá vida à sociedade, é que cura os tantos problemas e feridas da sociedade, é que faz chegar a luz, a paz, a prosperidade, lá onde é possível que o templo, a presença de Deus impacte. O salmista o confirma no Salmo 45, nos dizendo que Deus é para nós refúgio e vigor, e retoma essa figura dos rios que brotam do templo para dizer: os braços do rio vêm trazer alegria à morada de Deus entre as pessoas. E fala dessa imensa obra da presença de Deus para concluir dizendo: Deus reprime as guerras na face da terra. Nosso Deus é um Deus da paz, que não quer guerras e conflitos em nenhuma parte da terra. Note, então, que a caminhada que nós fizemos até aqui nesta reflexão nos mostra a enorme importância do templo como lugar físico, como lugar da presença de Deus, onde a gente pode ir para acolher dessa presença e dali fazer com que jorre a abundância das bênçãos, da saúde, da vida por toda parte. Demos um passo à frente. Essa grande importância, bela, solene e santa do templo, acaba despertando também o pecado. E esse é o aspecto que a gente vê no Evangelho. Hoje a gente encontra Jesus numa postura completamente diferente daquilo que a gente está acompanhando, daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente acompanha de Jesus. Normalmente a gente vê Jesus da paz, da mansidão, do diálogo. Jesus, inclusive, que aceita as ofensas dirigidas a ele sem reagir. Hoje, nós encontramos Jesus enérgico. Encontramos Jesus com uma postura duríssima. Jesus vai justamente ao templo, o templo de Jerusalém, construído por Salomão. E ali ele encontra comerciantes e cambistas. E o que é que Jesus então faz? Traça chicotes de cordas e, numa atitude chocante, destrói as bancas dos vendedores que ali estavam, expulsa vendedores e cambistas, acaba completamente com aquela praça de comércio e diz que não era lícito, né, ter aquele tipo de comportamento na casa de Deus. Quem eram essas pessoas que Jesus expulsa? Vendedores de animais e cambistas. A gente precisa entender um pouco desse contexto para poder chegar ao significado do Evangelho. Naquele sistema religioso, era preciso fazer uma oferta a Deus. E essa oferta se dava com dois elementos. Primeiro, um animal para ser sacrificado. Esse tipo de sacrifício produzia a expiação dos pecados, o perdão pelos males causados pelos próprios pecados. Quem era rico fazia sacrifício de boi, de porco, de ovelha, de cabrito. Quem era pobre, como os pais de Jesus, fazia a oferta de uma pequena ave, uma pomba, uma rolinha. E aí o que acontecia? Esses vendedores de animais superfaturavam o preço dos animais. Ganhavam, lucravam e muito em cima da pobreza dos fiéis que iam em busca do perdão dos seus pecados, das transformações necessárias da conversão em suas vidas. E os cambistas? Porque era preciso depositar um valor no cofre do templo, mas se deixou de aceitar a moeda local
e era preciso usar a moeda do templo. Esses cambistas, então, colocavam preços elevadíssimos nessas transações de uma moeda para outra. Jesus não tolera essa postura. O que a gente nota, então, dessas pessoas? O que eles faziam efetivamente? Dificultavam o acesso a Deus. Monetizavam, materializavam a fé das pessoas. Utilizavam o sentimento religioso sincero de perdão dos pecados e transformação da vida em proveito próprio para encher os bolsos de dinheiro, criando obrigações que nem sequer a palavra de Deus havia criado, obrigações que para Deus não eram importantes, mas essas pessoas usavam para extorquir os fiéis, ganhar dinheiro e muito à custa do sentimento religioso do outro. Jesus condena drasticamente esse tipo de postura e deixará muito claro que não permitirá que a fé seja utilizada para manipulação, para enriquecimento próprio. Essa cena, querido irmão, querida irmã, é mais atual que o jornal de amanhã. Ainda hoje, no nosso mundo, há muitos que fazem do templo de Deus uma casa de comércio. Há muitos que usam a fé das pessoas para ganhar dinheiro, para pedir voto, para manipular, para perpetuar engrenagens injustas de poder e de exploração social. Nada menos cristão. Nada menos compatível com a fé no Senhor. Jesus, então, restaura a dignidade do templo e faz um anúncio, o anúncio de que agora o templo derradeiro de Deus no mundo é Ele. É Jesus Cristo mesmo, o novo templo de Salomão, o novo templo de Jerusalém, de modo que aqueles perderam a sua importância para nós. E em Jesus Cristo está o único e eterno templo da presença de Deus. Vamos dar ainda mais um passo à frente, porque é o que efetivamente nos interessa na reflexão de hoje. Vimos que a presença de Deus existe desde sempre no mundo, antes com algumas formas menos visíveis, menos estáveis, que depois surge então o templo como expressão viva da presença de Deus que está no meio do seu povo, e agora vimos que Jesus Cristo é o templo eterno. Mas a palavra de Deus nos leva mais à frente para dizer que o templo de Deus é o ser humano. Somos nós. Eu e você somos templo de Deus. E é São Paulo que o explica à comunidade dos cristãos de Corinto, dizendo: irmãos, vocês são lavoura de Deus, vocês são construção de Deus. O único alicerce dessa construção só pode ser Jesus Cristo. Acaso vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e o Espírito de Deus mora em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vocês são esse santuário. Que palavra forte! Aquele mesmo Deus que se encontrava na sarça ardente disse a Moisés: este chão é terra santa. Aquele mesmo Deus que habitava a tenda da reunião e peregrinava com o povo no deserto. Aquele mesmo Deus que ressuscita Jesus Cristo dos mortos e que habita no próprio Cristo, agora nós podemos saber, mora em nós. O autor da vida, do tempo e da história, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, o Alfa e o Ômega, mora dentro de nós. Escolhe a mim como seu templo, como sua casa, como sua morada. A consequência prática é também impactante. Tenho que cuidar de mim, por mim mesmo e pela presença de Deus que habita em mim. Tenho que cuidar do outro, porque o outro é um ser humano como eu, diferente de mim, igual a mim. O outro tem a mesma dignidade que eu, e o outro é morada de Deus. Se eu ofendo o outro, ofendo Deus que habita nele.
Se mato o outro, mato Deus que habita nele. O reconhecimento de cada pessoa como santuário de Deus nos leva a um contexto de fraternidade, de paz, de harmonia nas relações. Demos ainda um último passo antes da conclusão. Existe uma outra forma da presença de Deus. Um templo invisível e superpotente, necessário e atual. Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. A presença de Deus que se dá na coletividade dos irmãos que se encontram em nome de Deus. E o que é estar em nome de Deus? Concretamente, amar o outro. É amar o próximo de forma tão profunda, tão autêntica, tão plena, que desperte no outro a reciprocidade do amor. E quando existe amor recíproco, quando existe amor entre nós, surgem as condições para que Deus esteja entre nós. E onde Deus está, tudo se transforma. Tudo vira beleza, alegria, perdão, reconciliação, harmonia, equilíbrio. Tudo vira vida. Todos os problemas podem ser superados e todas as virtudes se expandem na presença de Deus. Querido irmão, querida irmã, para hoje e para toda a nossa vida, saibamos reconhecer a presença de Deus onde Ele está e colher os frutos dessa presença. Saibamos cultuar Deus em todos os seus templos. Onde Deus está? No templo, na igreja, por isso é preciso ir e ser assíduo. Deus está em mim. Posso encontrá-lo em mim mesmo, quando rezo, quando me recolho, quando o procuro dentro de mim. Deus está no outro, pronto para ser descoberto e amado no templo que é o outro. E Deus está entre nós, quando estamos unidos em nome dele, no amor entre nós, na unidade de coração, de alma entre nós. E repito para terminar, onde Deus está, tudo se transforma. A vida floresce, é bela e faz sentido. Bom domingo e boa semana.